Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, na tarde de hoje tivemos atualizações importantíssimas sobre o contrato do Vasco com a Crefisa. Você vai entender esses detalhes que foram vazados hoje. Você vai também ver aqui no nosso canal um acordo que o Vasco busca com o Rayan para uma renovação contratual do jogador, e também vamos falar de muita coisa. Vamos falar também aí do Verratti. O Diniz próprio falou sobre a respeito desse jogador e principalmente aí também do Andrés Gomes. Será que o GB tem alguma chance de ganhar mais minutos? Vamos debater isso aqui no nosso vídeo. Vamos falar também da situação das laterais do Vasco para esse jogo tão importante na volta da data FIFA contra o Fortaleza. Mas antes da gente falar tudo isso, deixa aquele likezão, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do canal. Queria muito mesmo agradecer aos nossos 225 mil inscritos aqui do nosso canal. Muito obrigado aí mesmo quem se inscreveu. A gente agora quer chegar lá na marca tão importante também, né, cara? 230 mil inscritos. Quem sabe a gente não possa chegar lá um dia, né? Muito obrigado quem está aí se inscrevendo. Se você também puder compartilhar com seus amigos vascaínos, vou agradecer demais. Se você assiste todo dia, mas não está inscrito, amigo, se inscreve aí no canal, cara, é de graça. Você não faz ideia o tanto que me ajuda o crescimento aqui do nosso canal e também para o nosso canal atingir mais vascaínos ao redor do mundo inteiro. Valeu demais aí quem está se inscrevendo no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, com essa vitória tão importante diante do Vitória, o Vasco agora vai ter alguns dias aí para se preparar para o restante da temporada, né? Vamos ter aí 10 dias para a pausa da data FIFA, onde o Vasco perdeu aí 2 jogadores convocados, que foi o Paulo Henrique para a seleção brasileira e também o Pumita Rodrigues. O elenco do Vascaíno vai ganhar alguns dias de folga e vai retornar ainda nessa semana para trabalhar para o jogo diante do Fortaleza, que é um jogo complicado, já que o Fortaleza venceu o Juventude. Está tentando aí se afastar da zona, sair da zona do rebaixamento. Com certeza não vai vender tão barato assim uma derrota lá no Ceará, né? A gente, claro, espera que o Vasco consiga fazer um jogo consciente, um jogo sem risco. Isso é pedir demais para o Vasco, né? Mas a gente sabe que o Vasco é um dos clubes, dos times que mais fazem gols aí no Campeonato Brasileiro, mas também é o terceiro que mais leva. Tem que corrigir esses problemas aí para que o Vasco possa fazer um jogo mais seguro diante do Fortaleza. É um adversário que hoje está dentro da zona, cara. Não tem como negar. Está tentando crescer de alguma forma, mas é um time que está dentro da zona e o Vasco está lutando por uma coisa maior no Campeonato Brasileiro, que seja uma pré-Libertadores, que seria o grande sonho tanto da instituição e também de nós vascaínos, caso não aconteça o título da Copa do Brasil, que é o grande objetivo institucional do Vasco nesse ano de 2025 e, logicamente, de todos nós torcedores, né? Com o Vasco sendo campeão, bicampeão da Copa do Brasil e, além do mais, ganhando vaga direta à fase de grupos da Libertadores e também ganhando aquela grana, se eu não me engano, 73 ou 75 milhões de reais, mais ou menos nessa casa aí que a CBF vai pagar para o campeão da Copa do Brasil. E claramente a gente espera que o Vasco aí também faça um bom Campeonato Brasileiro, já que a Copa do Brasil não vai interferir em momento algum até a reta final do Brasileirão. E esse jogo diante do Fortaleza vai ser importante, porque vamos ter alguns problemas, principalmente na lateral direita. Não vamos ter Pumita Rodrigues e também PH. Ambos os jogadores, como eu falei, foram convocados pelas suas seleções. E a tendência é que esses jogadores não cheguem a tempo para o confronto diante do Fortaleza. O Paulo Henrique tem jogo dia 14 contra o Japão, lá em Tóquio. Logo na sequência, no dia 15, o Vasco está entrando em campo contra o Fortaleza. Claramente aí não vai dar para o PH entrar em campo. E vai restar aí para o garoto Paulinho. A gente até falou aqui dessa situação. É um jogador que está lá no Vasco, quase foi negociado com o Volta Redonda e o Atlético Mineiro ainda sonha com essa contratação. O jogador é um jogador muito promissor, fez parte das seleções de base aí do Brasil. Pode ser a solução para a lateral direita, a menos que o Diniz improvise alguém por ali, né? Um zagueiro ou algum volante jogando como lateral e não tem ainda confiança no lateral Paulinho. Na lateral esquerda, vinha jogando o Pumita Rodrigues, só que o Piton está recuperado, já deu até assistência no último jogo para o GB. Claramente, o Piton voltará à titularidade. Eu acredito que na volta dessa pausa, o Pumita Rodrigues não vai ser mais titular. Teve até um certo debate, né, cara, entre os torcedores vascaínos. Quem seria o lateral esquerdo? O Pumita improvisado ou o Piton? O Piton voltou bem, porque não tinha que ser menos que isso, né? Porque a concorrência já subiu um pouco o nível e ele teve que jogar e deu uma assistência. Quase fez um gol de cabeça, né, no jogo de ontem contra o Vitória.
mas claramente aí o Piton é o dono da posição, ele vai voltar à lateral esquerda normalmente aí para esse jogo diante do Fortaleza. O problema realmente é só na lateral direita, né? Além do mais, vamos ter o Carlos Cuesta também voltando à zaga, porque faz uma diferença brutal quando o Carlos Cuesta não está jogando. Impressionante a fragilidade dos zagueiros que atuam pelo lado direito, tanto o Hugo Moura improvisado, Lucas Oliveira ou Maurício Lemes, qualquer um que seja ali. O Carlos Cuesta mostra segurança, tranquilidade na zaga e total posicionamento correto nos momentos ali defensivos, né? O Hugo Moura, por não ser zagueiro, ele não tem esse posicionamento, ele não tem o cacuete, digamos assim, para ser mais claro, não tem um cacuete de zagueiro, quebra um galho ali na zaga, mas ele não é zagueiro. E o Lucas Oliveira tem qualidade técnica muito abaixo mesmo para estar jogando Série A de Campeonato Brasileiro, não somente vestir a camisa do Vasco, mas Série A de Campeonato Brasileiro, e também o Maurício Lemes praticamente aí não quer jogar mais futebol vestindo a camisa do Vasco, e às vezes que entrou foi muito mal, né? Certamente aí o Cuesta volta à titularidade com moral, com total respaldo aí, e esperamos que esse jogador se entrose mais ainda com o Robert Renan, que essa dupla de zaga possa melhorar o sistema defensivo do Vasco, para que o Vasco pare de tomar gols, porque o jogo contra o Vitória é para ter sido 4-0 para o Vasco, cara, porque o Vasco teve muito volume ali no segundo tempo. O primeiro tempo foi para se esquecer, como falou o Diniz na coletiva. Primeiro tempo horroroso, um dos piores primeiros tempos do Vasco nesse ano de 2025. Claramente ali muita coisa tem que ser corrigida. E o Vasco teve muitas oportunidades no segundo tempo, conseguiu fazer os gols necessários, fez 3 gols no segundo tempo, fez o primeiro gol no primeiro tempo com o Nuno Moreira, mas fez 3 gols em um tempo só. Mas por outro lado, tomou gol com um jogador a mais dentro de campo, né? Tomou 2 gols no primeiro tempo e tomou um com um jogador a mais durante o segundo tempo. Certamente aí, isso tem que ser corrigido para o Vasco continuar, claro, fazendo muitos gols, mas parar de tomar. O Diniz tem que corrigir com urgência esse sistema defensivo. Não sei se vai ser nessa temporada, mas para o início do ano que vem, meu amigo. O sistema defensivo do Vasco tem que estar impecável para acabar com essa palhaçada de tomar gol todo jogo, que é recorrente de alguns anos no Vasco, né? É impressionante como passa ano, entra zagueiro, sai zagueiro, qualquer um zagueiro que joga no Vasco, o time continua levando um caminhão de gols, né? Isso tem que ser melhorado, tem que ser bem trabalhado pelo Diniz, na minha opinião. Temos bons zagueiros, temos um sistema defensivo muito bom, cara. Você olha ali, Léo Jardim, PH, Piton, Cuesta e também Robert Renan, pô, sistema defensivo muito bom. Tem no meio campo Hugo Moura, Barros, que tá jogando muita bola. Tem ali o Tietê, que tá voltando de lesão. Ainda, a gente espera alguma coisa do Thiago Mendes, quem sabe, no ano que vem. Nesse ano, eu acho que o Thiago Mendes já não rende mais nada. Mas esses jogadores para volância ali são jogadores interessantes, que podem fazer uma boa cobertura, fazer uma boa marcação no meio campo. O Vasco tem peças de qualidade para fazer alterações ali e conseguir manter o mesmo nível de atuação, tanto no meio campo e também na defesa com os jogadores titulares, né? Porque os jogadores reservas, se sair o Cuesta, a gente sabe que desmonta totalmente o sistema defensivo. Se sai, por exemplo, o Piton, já não temos mais um problema, porque o Pumita pode fazer ali a lateral esquerda. Se sai o PH, temos o Pumita, né? Com certeza, o único problema segue sendo a zaga do Vasco, porque a zaga titular é boa, é ok, mas os reservas não tem nem condição de vestir a camisa do Vasco. E outro ponto necessário aí que o Diniz tem que fazer, tem que revisar nesse momento no time do Vasco, é o Verratti, cara. O Verratti não dá mais para ser titular do time do Vasco. Cara, é muita gratidão que o torcedor tem com o Verratti, o torcedor gosta do Verratti, mas hoje, o futebol que o Vasco apresenta, a qualidade do time do Vasco, não é mais para o Verratti ser titular. O Vasco não joga mais em prol do Verratti. Não é mais aquele cruzamento do Piton fazendo amor para o Verratti cabecear e fazer o gol. Não é isso mais o time do Vasco. É bola de pé em pé, é o time trabalhando. A bola chega no Pirata, ele não consegue dominar. Ou tenta fazer aquela famosa cavada, a falta, né? Os caras triscam nele, ele já pula pra frente, né? Como um coelhinho, né, mano? Ele faz muito isso nos jogos. Ele tem que parar com isso. Ele tem que ter um maior controle da bola. Ele não consegue ter controle nenhum, domínio nenhum da bola. Isso é muito importante para um centroavante. Saber fazer um pivô, saber segurar a bola no ataque, achar um companheiro em melhor condição. O Verratti não faz isso. Ele é um jogador que a bola chega nele, ele tenta se livrar o mais rápido possível da bola. E na maioria das vezes ele erra tentando fazer o que não sabe. Tentando dar um calcanhar, tentando ali fazer uma jogada de efeito, para tentar achar o Coutinho ou o Nuno Moreira em melhor condição, só que ele não tem qualidade técnica para isso, então pouco com a bola no pé, como pede o esquema tático, o estilo dinizismo. Certamente aí, a gente espera que isso seja mudado. Temos aí a opção do Andrés Gomes entrar no lugar do Verratti, o Ryan jogar como centroavante, fizemos um gol com esse time desse jeito.
com a jogada do Paulo Henrique, passe para o Andrés Gomes, cruzamento perfeito para o Ryan como legítimo centroavante fazendo gol. Antes disso, o Ryan perdeu um gol de cabeça que a bola passou tirando tinta da trave, né? Outra jogada de centroavante, mostrando claramente que o Ryan é um jogador que pode atuar como centroavante, atua como ponta direita e também pode jogar como 9, um 9 de mais mobilidade, um 9 que não marca posição, como é o Verratti, e que vai ajudar também tanto na recomposição e também na troca de passes do time do Vasco. Na minha opinião, eu acho que está na hora sim do Verratti perder a vaga de titular. Infelizmente, para o jogador, eu acho que não tem mais clima para ele continuar como titular. Ele não vem mostrando o futebol necessário para jogos que o Vasco precisa tentar chuveirar a bola dentro da área, o Vasco precisando buscar um empate, o Vasco precisando ali fazer algo extraordinário no jogo. Ele é importante. Ele pode entrar e fazer gols de cabeça, mas com a bola no pé, o Vasco tendo que propor o jogo, o Verratti não é esse jogador, claramente. Ele só serviu para o esquema com o Piton cruzando para ele, né? E depois que o Diniz chegou, tendo novas variações, tendo outro estilo de jogo, outra maneira de jogar, o Pirata não consegue sequer mais balançar as redes aí no Campeonato Brasileiro. E também o Diniz elogiou bastante aí na coletiva de ontem o garoto GB, né? Que fez o gol da vitória do Vasco. O Vasco ganhando mais uma opção aí para o ataque, um jogador que teve muitas lesões, é um jogador que se lesiona muito, né? Joga pouco e se lesiona muito. E a gente espera desse jogador aí que ele tenha um potencial para crescer, que ele possa ajudar o Vasco futuramente, porque ele pode chegar assim a ser o centroavante titular do Vasco alguma vez. Ele pode sim ter esse status. Assim como o Ryan conquistou uma titularidade, o Ryan também era muito desconfiado do torcedor, o torcedor criticava. Quantas vezes aqui no canal a gente já não xingou o Ryan, principalmente naquela expulsão diante do Atlético Paranaense na Copa do Brasil no ano passado, uma expulsão com poucos minutos de jogo. Ali parecia que o Ryan não ia ter mais clima sequer para jogar no Vasco. Ele deu a volta por cima e hoje é o jogador mais importante, na minha opinião, o jogador mais importante do time do Vasco, o jogador aí que está para ser vendido por 200 milhões de reais, velho. A maior venda da história do clube. Certamente aí deu a volta por cima, um processo muito importante na carreira do atleta e o Vasco deu total respaldo, deu total suporte ao jogador. E a mesma coisa pode acontecer com o próprio GB. O Fernando Diniz elogiou, rasgou elogios ao GB e claramente ele deverá ganhar mais oportunidades como treinador. Hoje talvez um torcedor normal do Vasco, acho que ninguém acreditaria que o GB ia começar o jogo, o GB vai fazer o gol da vitória. Ele fez o gol da vitória porque ele tem um poder de cabeceio muito grande e o GB é muito bom jogador. Ele não é pouco bom, não. Ele é muito bom. Ele é um jogador que tem porte, ele é um jogador muito técnico, ele é muito preciso no cabeceio, ele sabe chutar com as duas pernas. Então, assim, é um jogador que eu aposto bastante aqui no Vasco no médio e longo prazo. E eu fiquei muito feliz por isso. Onde feeling, não é questão de ser confiança na base, eu confio na base sempre, confiança no jogador especificamente. Eu acho que o jogo hoje tinha a cara do Jabi, muito a cara dele. Ele é um jogador grande que tem um cabeceio, é muito preciso no cabeceio. Tava todo mundo encostando a cabeça na bola. Então era uma coisa meio clara de que ele entraria e teria a chance de fazer o gol. E ele, como eu disse, ele é bom jogador. No GB a gente tem que ter um pouco de paciência, porque ele é um jogador que tem algumas características, porque ele é um jogador meio classudo para jogar. Ele não é um jogador assim, igual o Andrés Gomes, por exemplo, que é um jogador acelerado e tal. Ele é um jogador que tem mais pausado para jogar. Aí quando um jogador desse não joga bem, a impressão que dá para de fora é que ele está sem vontade, que ele está com preguiça. A única coisa que ele não teve contra o Corinthians foi preguiça. Entrou nervoso, deu uma assustada, perdeu confiança. E quando o jogador sem confiança, o jogador ele fica ruim. Hoje ele entrou confiante, ele fez o gol, e se ele tiver com confiança, o GB é um jogador que tem um futuro brilhante pela frente, eu acho. É o que eu acredito. Ele é um jogador que ele tem um porte, ele tem cabeceio, ele sabe finalizar com as duas pernas, ele é frio, ele sabe fazer tabela. Só que jogar no profissional é uma realidade totalmente diferente de jogar na base. Então a gente tem que ter calma, não falando que isso é uma certeza, mas ele é um cara que pode virar um grande jogador. Em relação então essa foi a minha fala com o GB. Quer saber de você se para a próxima partida contra o Fortaleza tem alguma possibilidade do Andrés Gomes assumir a vaga do Verratti, o Verratti começar no banco e o time ser mais móvel, vamos dizer assim, como começou no segundo tempo hoje. Obrigado e parabéns pela vitória. Essa possibilidade sempre teve hoje, teve no jogo passado, sempre quem está lá tem chance de jogar. Não só o Andrés Gomes, como o Matheus França, como o David. Eu posso escolher um time mais assim ou mais assado, não por conta de hoje só. O jogo acho que ele determina mais, mas os treinamentos também. Agora a gente tem essa pausa e temos bastante tempo aí pra gente escolher o melhor time para jogar contra o Fortaleza. Se fosse para escalar o time do Vasco diante do Fortaleza, na minha opinião, o melhor time para entrar em campo pro Vasco ganhar o jogo seria
Léo Jardim, Paulinho na lateral direita, já que, como eu falei, não vamos ter PH e Pumita, a zaga ali possivelmente com Cuesta voltando de lesão, acho que ele vai estar 100%, ao lado do Robert Renan, a lateral esquerda com o Piton de volta, meio campo ali possivelmente com Hugo Moura, Barros, Coutinho mais à frente, o ataque com Nuno Moreira, Ryan e também o Andrés Gomes. Andrés Gomes aí chegando a 3 assistências no Campeonato Brasileiro, o jogador nem titular é. Com certeza a gente espera muita coisa também desse jogador colombiano, que não custou barato para o Vasco, hein? Mas que ele vem no primeiro momento de empréstimo, tem obrigação de compra ao término do seu contrato, algo na casa de 30 milhões de reais que o Vasco terá que pagar ao Rennes da França, e esse jogador precisa ser titular. Ele tem que jogar, porque não dá para você investir essa quantia no atleta no meio do ano que vem para um jogador reserva, né? E o Vasco tem obrigação no contrato de contratar ele em definitivo, aí, de comprar o jogador. Esperamos que dê muito certo, que o Diniz faça essa alteração aí no time. Comenta aí qual para você seria o time ideal do Vasco, o que você acha dessas mudanças aí que o Diniz pode, quem sabe, fazer no time, principalmente a saída do Pirata. Bom, pessoal, já que a gente falou aí do Ryan, que cresceu bastante aí no Vasco, deu a volta por cima no clube, tivemos uma novidade muito importante envolvendo o jogador. O jogador está muito perto aí de ter o seu contrato renovado com o Vasco. Segundo as informações do canal Atenção Vascaínos, o Vasco busca uma renovação contratual com o jogador para aumentar a sua multa rescisória. O jogador também tem uma valorização salarial e também, quem sabe, afastar o interesse de potenciais clubes aí agora na próxima janela de transferência. A discussão no momento seria essa. O Vasco busca tentar esse acordo aí com os empresários, com o staff do atleta, e a tendência é que realmente aconteça esse aumento na multa rescisória do jogador, né? Claramente aí o Ryan é um dos jogadores mais importantes do elenco vascaíno. A gente até falou que, na minha opinião, ele é o principal jogador do Vasco hoje, jogador que faz gol quase todo jogo, cresceu demais aí, evoluiu muito como atleta, como profissional, com o Fernando Diniz. Claramente aí tem tudo para ser um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro e nos próximos anos ser jogador de Copa do Mundo, jogar muitos anos Champions League, quem sabe aí tá sempre brigando por coisa grande profissionalmente para ele, né? Com certeza a gente espera muita coisa desse atleta e que claramente o Vasco também lucre muita grana com a saída dele, que vai ser iminente, né? O jogador vai deixar o Vasco, assim que pintar uma proposta muito boa para o clube, o Vasco vai aceitar e também se tiver alguém que pague a multa rescisória, o Vasco vai vender o jogador e nada poderá fazer. Assim que a gente tiver alguma confirmação da renovação do Ryan, vamos trazer aqui no nosso canal, jogador aí que vem tendo dados muito interessantes, ele com apenas 19 anos, já marcou 9 gols em 25 jogos aí pelo Brasileirão em 2025. Vasco, o único jogador que superou essa marca foi nada mais, nada menos do que o lendário Roberto Dinamite, que anotou 13 gols na edição de 1973, segundo as informações do blog do Garone. Claramente aí o Ryan é um jogador muito promissor, esperamos muita coisa desse atleta, né? Já que a gente falou aí dos dados do Ryan que se assemelha aí com o do Roberto Dinamite, tem um vídeo do Ryan muito pequeno, bem jovem, Roberto Dinamite meio que abençoando o jogador, né, cara? Falando a respeito do atleta. Acompanhe aí agora se você nunca viu esse vídeo. Apareceu um monte de gente, quando você tiver, tenha como referência o seu pai e a sua mãe. Eles que gostam realmente de você, que adoram você. O Vasco, você indo bem, o Vasco vai te chamar, vai te fazer o melhor contrato. Se você for mal, não vai fazer contrato nenhum. Entendeu? Então, pé no chão, 11 anos, até pelo que 11 anos mesmo. E você falou que ele tem todo o potencial. Mas depende de você, porque ó, tem uma trajetória longa ainda. Entendeu? Tá bom? Um abraço, meu amigo. Sucesso pra você. Quero estar vivo pra ver você fazendo gol aí pelo lado. Tá bom? Um abraço. Nessa idade... Bom, seguindo aí com as nossas informações, tivemos uma notícia muito importante apurada pelo Globoesporte.com, pelos jornalistas Rafael Zarco e também Bruno Morito, a respeito da negociação do Vasco com a Crefisa. O Vasco revisou os termos do empréstimo firmado com a Crefisa, diminuindo a garantia da SAF de 20% para 10%. A alteração foi proposta pela diretoria do clube com orientação da administradora judicial conjunta e recebeu a aprovação da Crefisa. O valor total do empréstimo segue sendo os 80 milhões de reais. O Vasco declarou que na renegociação foi realizada de forma íntegra e de boa fé, buscando evitar eventuais contestações ou declarações de nulidade
no futuro. O clube também encaminhou uma petição à Justiça para que os novos contratos com a cláusula de garantia revisada sejam entregues em envelope lacrado e sob sigilo judicial. Do valor total, o Vasco pretende utilizar cerca de 70 milhões de reais ainda nesse mês de outubro, divididos em parcelas, uma de 30 milhões a ser liberada após a autorização judicial, a outra de 40 milhões até o dia 26, além de duas parcelas adicionais de 5 milhões nos meses seguintes. As despesas do Vasco, estimadas até o fim do ano, giram em torno de 170 milhões de reais, destinadas a cobrir salários de jogadores, fornecedores e compromissos fiscais e trabalhistas. Ou seja, esse empréstimo é para o fluxo de caixa do Vasco. Acho que todo mundo já entendeu isso. É muito importante ressaltar que ainda não existe nada, absolutamente nada, que comprove que a Crefisa pode ser a dona da SAF do Vasco. Temos especulações, jornalistas tentam buscar informações importantes quanto a esse assunto. O que a gente sabe hoje, que é concreto, é que a Crefisa tem interesse do name rights de São Januário, diferentemente da SAF. Eles querem investir no nome do estádio, o que seria Crefisa São Januário, ou São Januário Crefisa, ou qualquer outro nome que tenha Crefisa no meio. Com certeza esse é o plano da Crefisa desde que o Pedrinho estava sendo candidato à presidência do Vasco. Quem não se lembra lá do vídeo do Pedrinho ao lado do Lamáquia? Ô Pedrinho, caso você seja eleito presidente do Vasco da Gama, eu tenho interesse em colocar o nome da Crefisa no name right do São Januário. Uma honra, seu José. Obrigado. Obrigado. Claramente aí deixando claro que eles sempre tiveram interesse em comprar o name rights de São Januário, assim que o estádio estiver pronto, o Vasco poder mandar seus jogos lá. Vamos aguardar, ver como que vai ficar essa situação. O que a gente espera é que claramente seja tudo isso benéfico ao Vasco, que o Vasco possa lucrar mais dinheiro e que o Vasco tenha uma boa venda desse name rights, caso realmente seja vendido para a Crefisa. E quanto à SAF, se tiver alguma atualização realmente do interesse da Crefisa em adquirir a nossa Sociedade Anônima de Futebol, a gente vai trazer aqui no nosso canal a qualquer momento, qualquer tipo de informação, atualização, porque até agora a gente está tendo muitas notícias, muitas coisas envolvendo a Crefisa. Onde tem fumaça, tem fogo. Claramente, nos próximos dias, podemos ter novidades quanto a outros assuntos envolvendo a Crefisa e o Vasco. Comenta aí o que você acha dessa situação, desse empréstimo que é para o fluxo de caixa e o Vasco podendo, quem sabe, vender o name rights para o Banco Crefisa. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações. Muito obrigado, forte abraço, é nóis!